surge esse seu interesse pela pedagogia? Você me falou lá da sua inquietação com saber de onde vinham aquelas fórmulas na engenharia e isso talvez tenha sido um fio condutor para Sim. Duas coisas. Esse foi um dos meus problemas maiores. Por que nós temos que simplesmente aceitarmos, e hoje é uma crítica muito grande com a que eu faço ao ensino, né? Por exemplo, por que nós não sabemos física, não sabemos matemática, não sabemos química, né? Por que nós perdemos? As pesquisas indicam que nós perdemos 80% dos conteúdos que aprendemos no ensino médio, na educação. Por que acontece isso? Porque o ensino direcionado a anotações, você não conhece os conceitos, você não faz relações, você não compreende as notações. Então você faz muitos exercícios, você aplica muitos exercícios, não é? A física, por exemplo, você pergunta, o que você sabe de física? V igual a V0 mais alfa T. Mas você não entende esses fenômenos da natureza. Nós estamos aí numa física extremamente moderna, né? Mas nós não entendemos nem o mecanismo do celular, porque parece que é um bicho de 7 cabeças. E por quê? Porque não parece que a ciência esteja perto de nós, porque nós não aprendemos a pensar, nós aprendemos a exercitar cálculos, cálculos aritméticos, a fazermos notações, aplicarmos exercícios, e é isso. Então, e isso é um sistema de educação que já é secular, né? Já há vários séculos. Sim, tem alguns processos aí em grandes países, por exemplo, que investem na educação, como Finlândia, Coreia. Eles já têm um processo de alfabetização do letramento, é uma alfabetização científica e tecnológica, não é? Então, não é simplesmente codificação, você aprende a fazer ciência, você aprende a fazer matemática, você aprende a fazer música, não é? Fazer tecnologia é aprender com tecnologia. O mapa conceitual eu comecei com os mapas aí da acupuntura, mas eu acho que a cartografia é extremamente interessante, né? A cartografia. E depois tem esses mapas, tem o mapa que é da acupuntura e os mapas conceituais que eu trabalho, que é a questão de representar o conhecimento humano. Organizar o raciocínio. É um exercício de metacognição, de você colocar de forma concreta como você está pensando e reorganizar esses processos. Quando você tem consciência de como você aprende e como estão organizados os conhecimentos no seu cérebro, se você coloca isso de forma concreta, você reorganiza isso. Modifica os seus processos de aprendizagem porque você sabe como você está aprendendo. Identifica os conceitos que estão errados, organiza o conhecimento. Tá? Então, esse aqui é um mapa da acupuntura. O que eles chamam aqui? Esses são os meridianos, que são onde circulam as energias, que a gente chama das linhas de meridianos. Né? Essas linhas, que é o ponto central, e esse ponto central que começa, que é a questão do sistema nervoso. Né? Então, as pessoas fazem a massagem daqui, da parte de baixo, para cima. E os outros pontos, que são aqui os meridianos da bexiga, na parte de baixo, ele vai circulando assim. Então, o que nós contamos? 2 dedos, 4 dedos. 2 dedos, você pega a parte de cima, então você faz uma circulação de energia nos 2 dedos e vem aqui. Né? E depois os 4 dedos, que seriam aqui. Então é uma coisa muito simples, é uma forma simples de você entender, você não precisa saber os meridianos em si, quais são os meridianos. Aqui, 2 dedos você tem o eixo central, certo, né, que é a coluna, a parte do eixo central do sistema nervoso, da coluna. E depois do eixo central, você conta 2 dedos, você faz a massagem com duin, que a gente chama, não é duin? Sim. O que é o shiatsu? É você fazer circular energia no seu organismo com os meridianos. A acupuntura, se você tem algum bloqueio em algum ponto, eles colocam alguns pontos que você tem bloqueio de energia, para circular energia. A contemporânea costuma acumular muita energia aqui. Então aqui você faz muitas massagens aqui, que eles fazem muito nessas coraças, né? Mas o shiatsu, não. O shiatsu é uma massagem que você começa de cima, vai para baixo, na parte de trás do organismo, nas costas, e na parte da frente você começa de baixo e você vai para cima, tá? Então, em cima, na parte de trás é o yang, que é onde que as pessoas são mais tensas.
Se eles fazem aquelas energizações que eles fazem sai a energia como se viesse do sol e desce no organismo, né? E depois eles buscam, recolhem a energia dos pés, da terra e sobe. Então é Yang e o Yin. Né? A parte que vamos dizer assim, o positivo e o negativo, porque eles sempre têm essa visão. E como é que funciona isso na prática, né? Aprender fazendo ciência ao invés de estudar ciência. Sim, né? sim. Fora essa ideia de levar o aluno para o laboratório, Sim, sim. qual é a profundidade desse aprender fazendo ciência? Uma das questões aí que a gente faz uma crítica muito grande aos métodos de ensino, né? Porque os métodos de ensino não respeitam o desenvolvimento da inteligência. Então nós temos grandes teóricos, pesquisadores renomados, por exemplo, Piaget, que tem mais de 20.000 páginas escritas, né? Com pesquisas aí com a inteligência artificial, com a cognição, com a lógica, né? E que veio de um pensamento da filosofia, aí, um pensamento filosófico, mas precisava de pesquisas experimentais e, de uma certa forma, o Piaget ele revoluciona o pensamento moderno de como o sujeito conhece, porque existem estágios qualitativos da mente. Então essas crianças que elas estão na fase da alfabetização, elas precisam da manipulação com os objetos, das ações, das experimentações, né, para estimular o espírito investigativo. A criança ela entra na escola fazendo hipóteses, né? Por que a girafa tem um pescoço grande? Não é? Mamãe, a lua está correndo atrás de nós. Então são pesquisas, são um pensamento que ela faz perguntas, né? E ela não sabe, mas ela, de uma certa forma, ela já começa a observar o mundo, manipular o mundo, querer diferenciar, criar hipóteses e tudo mais. Então, a criança entra na escola com espírito investigativo. Ela é um sujeito do conhecimento. Mas quando ela começa aí o processo de alfabetização, o letramento, são conteúdos totalmente descontextualizados da realidade dela, né? Ela aprende biologia por um livro didático, que ela não faz experimentações. Então, é próprio da criança, para ela formar conceitos, que a escola trabalha essencialmente com conceitos, mas para ela fazer esses conceitos, para criar isso, ela precisa de agir nos objetos para buscar as regularidades perceptivas dos objetos. É assim que a gente pensa, né? E é isso que é formar conceitos. Então a criança não cria, ela não cria conceitos, ela não aprende a pensar, ela aprende a reproduzir informação. Né? Então, o que ela entra com espírito investigativo? A escola cota esse processo investigativo da criança e começa a reforçar processos de memorização da informação. De uma certa forma, a escola inibe, se a gente pode dizer assim, a escola inibe até o desenvolvimento da inteligência da criança.